aumento significativo de procura por atendimento no Hospital Municipal de Jacera de pessoas com síndrome gripal. Estou aqui com o Dr. Arthur Moreira, diretor clínico, do Hospital Municipal. Doutor, existe um surto da gripe em nossa região? Sim, nós tivemos uma mudança no cenário do nosso município em relação ao ano anterior, Agora, nós não temos só o caso de Covid, como era o ano passado. Nós temos aí os casos de influenza, e os casos também de Covid. E também, nesta época do ano agora, nós estamos também bastante casos de dengue, Mas essa síndrome gripal, que a maioria está procurando os atendimentos aí no hospital, é devido à influenza, e às vezes alguns casos também de Covid. Quais os cuidados que devemos ter, doutor? Bom, primeiramente é o seguinte, André, o porquê que aconteceu isso, Qual foi o motivo desse aumento? Nós tivemos uma baixa adesão da vacina do H1N2 o ano passado. E isso fez com que nós tivéssemos um aumento de casos de influenza. Outro fator importante, foi o relaxamento em relação ao afastamento social, ou seja, as pessoas começaram a se aglomerar mais, participaram de festas em final de ano, e isso fez com que aumentasse também o número de casos. Então, esse relaxamento em relação ao afastamento, isso prejudicou bastante. Então, os dois, a baixa adesão da vacina, e esse relaxamento da população, fez com que nós tivéssemos mais casos de influenza. Essa síndrome gripal, ela também pode estar associada ao vírus da influenza e associada também ao vírus do Covid. Então, o paciente pode ter um vírus e outro vírus associado, que tem até um nome chamado flurona. Esse tipo de associação é comum. Isso, na realidade, não é uma doença nova, é uma doença que sempre existiu, essa associação. As associações de vírus com vírus é comum, chamado co-infecção. As associações também de vírus com bactérias também são comuns. Então, isso fez com que aumentasse esses casos agora. A procura aumentou bastante, a demanda nossa praticamente dobrou a nível de hospital, e nós tivemos que, inclusive, fazer aumentar o número de profissionais, tanto médicos como os enfermeiros, para poder atender essa demanda que foi, principalmente essa semana, uma demanda intensa à procura do hospital. Existe uma diferença aí na questão do influenza. O influenza aumentou o quê? A procura de crianças ao hospital. Então, essas crianças, principalmente abaixo de 5 anos, essas crianças elas devem procurar o hospital, por quê? Porque elas são mais acometidas do que os adultos. Diferentemente do Covid, que o Covid normalmente ele atinge mais os adultos, pode atingir criança também, mas a influenza tem esse padrão de atingir mais as crianças, e isso fez com que aumentasse a demanda do nosso município, aliás, de todo o município do Brasil inteiro. Doutor, para a gente encerrar, continuar fazendo uso do álcool gel, a máscara facial e lavar as mãos, Esse relaxamento desse isolamento social foi que fez com que aumentasse os casos. Então, tudo que foi orientado à população para que lavasse as mãos, que tomasse cuidado, usasse máscara, não se aglomerasse, esses cuidados eles devem continuar. Até porque, se a população fizer isso, nós vamos também fazer com que diminua os nossos casos aqui no nosso município. Veja bem, como que se transmite esses vírus? Eles se transmitem através de beijos, através de tosse, através de gotículas que as pessoas, às vezes, elas tossem e saem aquelas gotículas de secreção, elas são transmissíveis através das mãos das pessoas, as pessoas têm que continuar lavando suas mãos, aplicando o álcool em gel. Então, assim, essa forma de transmissão, ela é para os vírus, então serve tanto essa prevenção para o Covid, como também para o influenza. Nós temos aí a vacina que foi feita no ano passado, essa vacina do influenza, o H1N1, ela não atua no H3N2, que é o influenza atual. Essa vacina H3N2, ela só vai chegar para os municípios, através do Ministério da Saúde, a partir do mês de março. Então, assim que chegar, a população deve procurar. E aqueles também que têm oportunidade ainda, que não vacinaram do H1N1, devem procurar.
para se vacinar, porque mesmo que essa vacina não proteja do H3N2, ela vai proteger de outros vírus e, às vezes, os sintomas vão ser menos graves nesses pacientes que vacinarem com H1N1. Então, eles devem vacinar. Assim também aqueles pacientes que não vacinaram a terceira dose, que já estão aptos para ser vacinados após 4 meses da segunda dose, que aí ele recebe a terceira do Covid, ele também deve procurar o município para poder se vacinar. Então, a forma de prevenção, vacina, os cuidados de higiene todos que nós temos que ter, esses que eu citei, né? E também não podemos esquecer da dengue, porque aumentou muito o número de pacientes com dengue no nosso município. E aqueles cuidados que todos conhecem em relação à dengue, eles devem manter esses cuidados, né? Com a sua casa, com o seu quintal, com a sua caixa d'água, né? Verificando se tem alguma água empoçada. Isso é importante, porque muitas das vezes o que acontece? As pessoas acham que é essa síndrome gripal, ou que é um Covid, ou um influenza, e na realidade é uma dengue. Né? Esses cuidados têm que ser feitos para a gente poder, a população também entender que nós estamos fazendo a nossa parte. O município está fazendo tudo que é possível para dar o melhor atendimento à população, mas a população também tem que contribuir para que juntos a gente consiga controlar essas doenças que são, infelizmente, a gente não tem uma previsão de quanto tempo vai durar isso aí. Então, a cada um fazendo a sua parte, com certeza o município vai estar ganhando e a população também. Doutor, como está a situação atual, né, com pessoas que procuram aqui o Hospital Municipal? Atendimento. Então, em relação ao Covid, hoje, até o momento, nesse horário, nós tivemos 6 casos confirmados de Covid no nosso município, realizado aqui no hospital mesmo, os testes. Então, voltou realmente a aumentar o número de Covid no nosso município, né? Então, esse é o dados de hoje, até o momento, né? Em relação à questão do atendimento das unidades básicas de saúde, como elas estão atendendo agora, a gente orienta que a população, no primeiro sintoma de uma síndrome gripal, que ela procura a sua unidade básica de saúde por um atendimento, para o médico identificar e ver que exame que o paciente necessita fazer da forma mais precoce possível. E se nesse momento ele identificar algum problema mais grave, com certeza ele irá encaminhar esse paciente ao hospital, né, para a gente poder fazer uma análise melhor e ver o que esse paciente realmente tem de diagnóstico, né? Então, a orientação é que procure a unidade básica de saúde, tá? E que, se o médico lá perceber algum quadro mais grave, ele encaminha esse paciente para cá e aí nós vamos dar sequência ao tratamento desse paciente. Lembrando que, André, os idosos, gestantes, crianças menores de 5 anos, crianças com doenças crônicas, pacientes com doenças que comprometem a sua imunidade, são chamados imunodeprimidos, esses pacientes devem procurar de forma mais rápida possível, porque eles aumentam o risco de complicações diante de qualquer vírus, seja dengue, seja influenza ou Covid. Então, esses pacientes devem procurar de forma mais rápida. Agora, concluindo, a gente percebe ali no saguão, né, na entrada, na recepção, o número de pessoas que estão procurando aqui o hospital, né? O senhor colocou aí que procure o PSF, os PSFs, né, para não sobrecarregar aqui o hospital. Mais de 150 pessoas, nessa virada de ano para cá, foram atendidas aqui, né? Nós tivemos dias aqui, André, de 200 e quase 30 consultas, né, no hospital. Mas como todos os PSFs agora estão abertos, né, então lá tem um médico para ser, e o paciente é melhor, porque ele está no seu bairro, ele procura o médico que ele já está acostumado com esse médico, e esse médico com certeza vai orientá-lo da forma melhor possível, né? Então, o primeiro atendimento, sempre buscar o PSF. É lógico que, se o paciente é mais grave, a gente pede que ele venha direto ao hospital. E aqui no hospital a gente tem aquela conduta de atender sempre primeiro os pacientes que são de risco, ou seja, as emergências e as urgências. Os pacientes que são de consultas normais, que a gente considera que são uma consulta para investigação diagnóstica, esses pacientes, às vezes, eles têm que esperar um pouco mais. E no PSF, não. Normalmente, se ele for, ele vai ser atendido mais rápido. Mas aqui a gente sempre prioriza a urgência e a emergência.